Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal @Itatiaia Agro, @Itatiaia, canal do YouTube da Itatiaia com mais de 2,5 milhões de inscritos, maior canal do YouTube da imprensa mineira, um dos maiores da imprensa brasileira. E hoje a gente vai discutir aqui no Itatiaia Agro sobre o investimento em imóveis. Quem investe no agro ou quem está no agro está ali lado a lado também com o investimento imobiliário. E a gente conversando ali, conversa daqui, discute essa questão do leilão e a gente chega a muitos mitos e verdades em relação a esse tema. E a gente vai receber agora o Guaraci Nakamura, o Guará, ele que é arrematante profissional, assessor de investimentos imobiliários, ele que é professor, educador nessa área de investimentos imobiliários. Guará, seja muito bem-vindo aqui a Itatiaia. Muito obrigado, Fabiano, e é uma honra estar aqui com vocês e falar sobre um tema que é tão importante na vida de qualquer pessoa, né? Falar sobre investimento. Porque ganhar, não basta só ganhar dinheiro, tem que saber como multiplicar esse dinheiro, né, Fabiano? Agora, a gente vai falar de muita coisa sobre investimento, mas a gente precisa falar de uma curiosidade, né? Você mora há 2 anos em Belo Horizonte, foi raptado por uma mineira lá em São Paulo, né? Exatamente. Natural lá de São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, os últimos 15 anos anteriormente de BH, eu estava morando em São José dos Campos, interior de São Paulo. Trabalhei lá muitos anos como CLT, trabalhei em 2 empresas diferentes, e durante esse período que eu estive em São José, num final de ano, numa praia, conheci a minha esposa no litoral ali de São Paulo, e acabou que alguns anos depois a gente se reencontrou. Daí a gente começou nessa ponte aérea, namoro, né, ponte aérea São José, Belo Horizonte. Chegou um determinado momento que eu falei, ou você vem ou eu vou. E minha esposa, né, que ela é dentista, ela deixou o consultório na mão da irmã dela, que elas são sócias, foi para São José, ficou 4 anos comigo lá. Daí nesse meio tempo eu comecei a mexer com leilões de imóveis e de forma remota, o que muita gente nem entende como funciona, que era possível comprar e vender imóveis do meu quarto, do meu escritório, fazendo isso remotamente no Brasil inteiro. Ela falou, agora, já que você está trabalhando remotamente, por que a gente não vai pra BH, volta pra BH? Tô com saudade de lá. Caiu a ficha dela. Daí, há 2 anos atrás, ela me convenceu e estou aqui hoje. Legal, tá gostando da cidade, né? Adoro BH, cidade muito boa. E acho que o maior diferencial de Belo Horizonte são os mineiros, são os belo-horizontinos, né? Porque é um povo muito acolhedor. Em tão pouco tempo já tenho grandes amizades. Então, assim, é um povo que realmente tem me surpreendido a cada dia, assim, a hospitalidade. Que legal. Guará, me conta uma coisa, como é que entrou aí? Você contou, né, que estava lá em São José dos Campos, já casado. E aí, como é que entrou essa vida de arrematante profissional? Como é que você se viu ali em meio aos leilões? Perfeito. Eu trabalhava numa corporação lá em São José dos Campos, na Johnson & Johnson, e eles tinham leilões dos carros da frota deles mesmo. Daí eu falei, nossa, que interessante, tô precisando comprar um carro, né? Barato, né? E por que não no leilão interno da Johnson? Então eu comecei a entender ali a dinâmica do mercado e comecei a comprar carros da frota da Johnson & Johnson. Daí em 2013, 2014, 2015. E então eu fiz isso durante alguns anos, e agora eu falei assim, agora... né, fui juntando dinheiro ao longo desses anos, falei, agora eu quero subir o ticket, né, quero subir o valor. Pô, imóveis, né, e eu tenho interesse de ter um imóvel próprio, então lá para 2016 comecei a pesquisar, falei, não, vou entrar então, gostei do negócio do leilão, compro barato e vendo mais caro e tenho um lucro ali nessa operação. Daí comecei a pesquisar sobre imóveis de leilão, porém não tinha tantas referências, tantos cursos, aliás, tinha quase nada. Então eu meio que entrei de cabeça, falei, vou estudar, vou comprar e vou aprender na prática. Em 2017 eu comprei meu primeiro imóvel de leilão, foi um apartamento lá em São José dos Campos, então ali foi o início dessa trajetória, foi muito pensando de comprar um bem, né, um produto barato, né, valorizar ele, no caso são as reformas, vender por um valor maior e, né, lucrar com essa operação. E é legal você contar a sua história de 2017, né, que aí a gente já está em 2025. Sim. E você, quando nas suas aulas, que você vai ensinar ali o primeiro passo, você fala da dificuldade do primeiro imóvel, porque é aquele momento em que a pessoa descortina ali, né? O que ela tem ali um processo em que ela vai entender o que está acontecendo. Por que esse primeiro momento é difícil? Por que é tão difícil o primeiro imóvel?
Bom, primeiro porque a pessoa normalmente a pessoa ali, ela nem se imagina sendo um investidor imobiliário. Ela só, a maioria do brasileiro tem o sonho da casa própria, correto? Mas investidor imobiliário parece ser uma coisa meio inalcançável para a maioria das pessoas. Até porque ela fala assim, pô, para eu ser investidor imobiliário eu preciso de 200, 300 mil reais ou valores muito altos, né? E o meu nicho qual que é? Imóveis populares, imóveis onde você tem um investimento baixo, uma alta rentabilidade. Então, o que eu busco fazer através do meu canal, através do meu curso, é democratizar mesmo o acesso à moradia, seja para moradia ou seja para investimento. Então, só que as pessoas, quando olham o meu modelo de negócio, onde eu compro à distância, compro de forma remota, parece também um negócio impossível. Peraí, Guaraci, como que você compra um imóvel que você nunca foi? Como que você reforma um imóvel que você não vê, que você nunca foi naquele local? Como que você vende? Com quem você deixa as chaves? É realmente uma mudança de mentalidade muito grande que requer. Então, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é de se enxergarem fazendo essa operação de forma remota. Mas eu falo para as pessoas, fiquem tranquilos, eu faço hoje remotamente para ter escala do meu negócio, porque eu consigo comprar realmente dezenas de imóveis dessa forma. Porém, os meus 4 primeiros imóveis de leilão, eu fiz ali e eu ia no imóvel. Eu tinha alcance. Um foi em São José dos Campos, um foi em Caçapava, depois em São Paulo. Eu fui de carro nesses imóveis. Então, não estou falando que todos os meus imóveis eu faço dessa forma. Então, para você ter um pouco mais de segurança, faça ali, de repente, num raio que você tenha, né, um raio de ação ali de carro, que você tenha alcance, para ter um pouco mais de segurança. Mas eu falo que normalmente numa região ali, vou pegar São José dos Campos, você vai ter ali 150, 200 imóveis indo a leilão. O que acontece por que o Guará consegue encontrar imóveis tão baratos? Porque eu olho para o Brasil inteiro, são 30, 35, 40 mil imóveis. E dentro dessas oportunidades que são muito maiores, quando você olha para o Brasil inteiro, acaba que eu vejo mais oportunidades do que uma pessoa que só está olhando para uma cidade, para um bairro. Mas, de qualquer maneira, é interessante essa dica sua, né? A pessoa vai começar a tentar pegar um raio que ela consegue ir no imóvel, ela não vai ter essa proficiência que você tem de repente, lá longe, conseguir organizar essa questão. E o Guará, gente, ele tem arrematados 56 imóveis em 2024. Não, em 23, né? 56 e 23 e 56 e 24, coincidência. Exatamente. Então, ou seja, são mais aí de quase 115 imóveis nesses 2 anos. Sim. Nos últimos meses aí, no mês de janeiro, fevereiro, já começou quente pelando. Sim. É um mercado que às vezes as pessoas desconhecem, Guará. Você, além de dar o conhecimento, você ainda precisa desmistificar várias outras questões para dizer assim, olha, é bom, eu estou te passando algo que é importante, dá para você ganhar um dinheiro, e até o colega que estava com você numa live que eu assisti falou assim, e não tem nada de ilícito. Ele lembra, não tem um furo nessa negociação, porque quando a gente fala de Brasil, logo a gente imagina, tem uma corrupção, tem um problema. Não tem nada, você tá jogando com as regras do jogo. Exatamente. Então, é porque é natural que as pessoas, quando vem uma alta lucratividade, elas já associem a jogos de azar, a pirâmide, a fraude. Então, uma das grandes dificuldades que eu tenho ali como educador, né, nesse ramo de imóveis de leilão, é convencer a pessoa de que se trata de uma operação totalmente regular, lícita, num mercado seguro. Então, por isso que eu gosto de falar muito de provas, de mostrar as provas. Quem me acompanha vê muito que eu posso, porque eu compro no meu nome. Então, no meu nome e no nome da minha esposa, normalmente. Então, eu vou lá, pego a matrícula do imóvel, que é a prova de que, mostrando o valor que eu paguei e o valor pelo qual eu vendi. Porque realmente, para algumas pessoas, é quase que inacreditável essa operação. Então, é uma das formas como eu faço para provar isso. E muita gente também me pergunta, pô, mas por que você está ensinando se é tão bom? E é uma pergunta muito boa mesmo. Eu falo assim, pessoal, eu comprei 56 imóveis 2 anos seguidos, né, mais ou menos. A Caixa, ela vendeu 35 mil imóveis em 2024. Você sabe quanto que isso representa, o Guaraci dentro dos 35 mil imóveis? Um grãozinho de areia no oceano, né? É um grãozinho de areia no oceano. Então, o que acontece? A educação, quando a gente educa as pessoas, elas se tornam, né, investidores, compradores e talvez futuros sócios. Por quê? Você concorda, né, Fabiano, que eu não, né, tendo diferentes linhas de negócio que eu tenho hoje e muitos imóveis para administrar,
acaba que diminui minha disponibilidade de pesquisar, de garimpar novos imóveis. Claro. Só que eu, como a referência que eu me tornei hoje, os negócios começaram a chegar até a mim através dos meus alunos. Perfeito. Então, perfeito. ou seja, os alunos são uma forma de captação mesmo de imóveis. E o que chama a atenção para a gente discutir isso aqui, até num programa que basicamente discute as coisas que estão no agro, mas o agro é tudo, né, no Brasil, Sim. é que o interior o interior do país é o grande foco para o investimento no imóvel de baixo valor, né, um baixo médio valor. Por quê? Porque ele dá uma rentabilidade, é mais fácil, você não está usando um montante maior, às vezes em áreas que estão em crescimento, né, até mesmo por causa do agro também, ou seja, tem um valor imobiliário. Quais são os motivos aí que fazem o interior ser o grande chamativo? Perfeito. E eu falo, quem me acompanha sabe que eu estou constantemente falando que os meus negócios estão no interior do país mesmo. Hoje o Pará, Piauí, Maranhão, Goiás, a maior parte dos meus negócios estão fora dos grandes centros, vamos falar assim. Uhum. E por que, Guará? Porque as pessoas vão pensar que a maioria dos investidores, até porque a gente percebe que a maioria dos investidores de imóveis de leilão estão nos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, nas capitais. 80% dos investidores de imóveis de leilão estão nas capitais. Mas a maioria dos imóveis não estão nas capitais. Elas estão espalhadas pelo interior do país. Uhum. Olha que interessante. E como a grande maioria não tem essa técnica de arrematação remota, acaba que esses imóveis do interior do país, eles não são muito desejados, eles não são muito cobiçados. E se um produto não é muito cobiçado, o que tende a acontecer? Os descontos serem maiores, a pouca procura, você concorda? Concordo. Então, nesse caso, por que eu pago muito barato quando eu compro no interior do país? Porque tem menos pessoas interessadas naquele imóvel. Se eu for comprar um imóvel de leilão em São Paulo, em Belo Horizonte, eu vou pagar ali em média 25%, 30% de desconto. Se eu vou para o interior do país, 70%, 80% de desconto pela atratividade do imóvel. Porque a pessoa fala assim, por que eu vou comprar um imóvel lá no interior do Amazonas, do Acre ou do Centro-Oeste? Por que razão, né? Tá muito longe de mim, não tem sentido. Então, quem está desenvolvendo essa técnica de arrematação de compra à distância, que sabe essa técnica, que tem estratégia para fazer isso, se aproveita dessa pouca atratividade que esses imóveis têm, mas essas pessoas não sabem é que quando a gente compra também no interior do país, essas pessoas geralmente têm poucos construtores e incorporadores trabalhando e produzindo novas casas e imóveis nessas cidades pequenas. Ok. Então, muita gente fala assim, Guaraci, tá bom, você compra imóveis em cidades de 20 mil habitantes, você consegue vender? Eu falo assim, o que você talvez não sabe, e eu entendo, é que numa cidade de 20 mil habitantes, geralmente tem poucos construtores e incorporadores investindo na habitação daquele local. O que acontece? A carência de imóveis é muito grande. Quando eu coloco o imóvel à venda, faz fila para comprar meus imóveis em cidades pequenas. Olha que loucura. Então, é contraintuitivo, né, esse pensamento. E aí, nesta hora da venda, quem é que faz a venda? Você mesmo? Como é que o que dá para contar do negócio em si? Claro que tem aí toda uma expertise, toda uma pesquisa para isso, mas a gente está falando aqui de uma venda de um imóvel, só para você entender, é um imóvel que alguém estava financiando, essa pessoa não conseguiu pagar esse financiamento, e aí o que o Guará ensina? Ele ensina com que a pessoa chegue e arremate num leilão que a Caixa já desistiu daquela venda, já colocou, já desistiu daquele morador. Geralmente o morador está dentro da casa, ou ele alugou para alguém que não sabe ainda do processo todo que está ali, e aí ele faz esse pagamento. Mas daí virar um novo investimento, que é a venda do apartamento, venda daquele imóvel, já é um outro processo, já tem uma outra logística, né? Exatamente. Então, as duas partes mais importantes de um processo de leilão, na minha opinião, é a compra, você garimpar um imóvel, encontrar boas oportunidades com ótimos descontos, e depois na venda. Por que você tem que comprar barato? Porque é importante você colocar o seu imóvel no mercado, e como investidores eu quero o dinheiro no bolso o mais rápido possível. E como que eu coloco o dinheiro no bolso de forma rápida? Com descontos também, descontos na venda, sendo uma boa oferta para quem está comprando. Então, e quais são os principais canais de vendas que eu utilizo quando vou vender um imóvel? Placa. Muita gente às vezes não acha que aquela placa seja um canal de venda tão bom, mas é muito bom, porque quando a pessoa vê a placa,
ela já tá vendo que a casa tá reformada, porque eu reformo, né, antes da venda, né, eu valorizo a casa. A pessoa fala assim, a localização ela já tá vendo ali, né, está na frente do imóvel, fala assim, então a localização é essa, me interessa por essa localização, tá próximo da casa da minha mãe, gosto desse bairro, então gostei dessa casa. Eu já coloco as informações básicas na placa, que é o quê? Quantos quartos tem, que ela está escriturada, ou seja, que ela está regularizada. Coloco a parcela que eu estimo que aquela casa vai custar, porque hoje a pessoa que compra um imóvel popular, ela não tem tanto interesse em saber o valor total, ela quer saber se cabe no bolso dela. Então, uma das principais informações quando você vende um imóvel popular no interior do país é colocar o valor da parcela, para a pessoa já saber se cabe no bolso dela. E você consegue... E aí é a informação muito importante, você consegue com que essa pessoa financie esse imóvel. Você recebe pela própria caixa que você foi lá e arrematou um imóvel, não é isso? Exatamente, porque imóveis de leilão, eles têm muitas crenças limitantes, tem muitos mitos, concorda? Uma vez que eu compro, eu regularizo ou desocupo o imóvel, faço reforma, digamos assim, eu trouxe vida para aquele imóvel. Agora ele está pronto e regularizado para o financiamento. Porque o imóvel realmente quando está ali no... Por que as pessoas... Muita gente me pergunta, pô, Gorá, mas por que se as pessoas não compram um imóvel de 30 mil? Por que sobra para você? Porque as pessoas têm medo de comprar, não sabem como desocupar, não sabem como regularizar. Elas veem como um risco, um investimento de risco. Então eu entro nessa parte de tirar esse risco da operação e ofertar num valor abaixo de mercado, atraindo muitos compradores. Perfeito. E você falou de mitos, né? Tem alguns mitos aqui que eu separei para a gente caminhar até para o final da nossa entrevista. A gente ficava aqui a tarde inteira aqui falando sobre esse assunto. Espero que você que está aí do outro lado e esteja gostando também, compartilhe para outras pessoas essa informação. Primeiro, quais são os custos efetivos que um apartamento pode esconder? Fica só no condomínio e no IPTU mesmo ou tem outros débitos do apartamento que devem ser observados na hora de uma compra, o apartamento do imóvel como um todo? Perfeito. Então vai lá, quais são os custos que são envolvidos numa operação de leilão? Vou falar todos, tá? Primeiro é a aquisição. O custo de aquisição, você está pagando ali 50 mil reais naquele apartamento de leilão, é o custo de aquisição. Segundo custo, existem 3 custos de documentação. ITBI, que é o Imposto Municipal de Transferência do Imóvel, é um imposto que a prefeitura cobra para realmente fazer a transferência do vendedor, que é a Caixa Econômica Federal, para o comprador. Você tem escritura pública e você tem um registro, que é registrar essa escritura pública na documentação do imóvel. Então são esses 3 custos de documentação. Se o imóvel estiver ocupado, existe um custo de desocupação. O que seria isso? Ou você fazer uma negociação extrajudicial aí do tipo, cara, eu te pago 3, 5, 10 aluguéis para você sair do imóvel na boa, daí você me entrega as chaves e tudo mais. Ou se a pessoa não quiser fazer uma negociação, né, amigável, você vai para uma ação judicial de emissão na posse. Mas é um custo que você tem que considerar na sua estimativa. O outro custo, daí já é a parte de reforma. Uma vez que você está na posse do imóvel, você vai fazer uma reforma para valorizar aquele imóvel. Então a reforma é um outro custo. Tem as despesas mensais, que entra o que você falou? Justamente o IPTU, o condomínio e qualquer outra despesa que você tenha para fazer a manutenção daquele imóvel. Dependendo da modalidade da Caixa, você assume ou não as dívidas anteriores ao leilão, de IPTU e de condomínio. E não há uma regra, você tem que analisar caso a caso, tem que ler o edital daquele leilão para saber se você é o responsável ou não dessas dívidas. Porque se tem uma coisa que o arrematante não gosta de ter, ou que nenhum investidor gosta de ter, é surpresa. Ninguém gosta de ter uma surpresa. Mas você consegue, por exemplo, no edital, você consegue buscar quanto que aquele apartamento, aquele imóvel, aquela casa está devendo ali de tributos, de IPTU? Normalmente no edital não vai estar descrita essa informação. Aí que vem a estratégia, o conhecimento, a expertise no assunto. Então você tem que entrar em contato com a prefeitura, por exemplo, para extrair esses débitos municipais, né? O tamanho dessa dívida e para saber... Até para você saber posicionar o seu lance. Sabendo que tem 10 mil de IPTU, até onde de lance faz sentido, fazendo essa engenharia reversa do cálculo de rentabilidade, até onde que vale a pena eu subir o meu lance? Sabendo que tem 10 mil de IPTU e 15 mil de condomínio, onde a gente fala diretamente com a administradora ou com o síndico, então peraí, eu não estava contando com esses 25 mil de dívida. E meu lance, que era para ser de 50 mil,
Acho que vou ter que baixar para uns 25, 30. Ok. Então você tem que Ou ter... sair fora desse Ou processo. sair fora, o que é Aham. muito comum, porque, na verdade, a nossa eficiência, se você parar pra pensar, ela é muito baixa. O que eu quero dizer? A cada 10 imóveis que eu olho, eu compro um. Uhum. A cada 50, eu compro 2. Boa. Então, por quê? Porque você tem que saber como descartar. Saber descartar um mau negócio é extremamente importante nesse negócio. Guará, você falou aí de um momento em que tem uma pessoa ali, eu ofereço 8 aluguéis, ofereço ali Mas nem sempre é amigável, né? Você mesmo falou que às vezes tem ali uma ação judicial. Sim. Primeiro ponto, quanto tempo em média demora essa ação? Perfeito. E divide um caso pra gente do mais difícil que você já teve experiência, ou um aluno seu teve experiência, para retirar este morador ali daquela casa que ele leilou, que ele arrematou. Perfeito. Uma coisa que eu gosto de falar, inclusive para meus alunos, é dos 100% todos os imóveis que eu arrematei até hoje, mais de 100 imóveis, qual que é a minha estatística pessoal desses mais de 100 imóveis? 30% dos imóveis eu comprei desocupados. Então já não há essa questão da desocupação. Muito bom. Dos 70% restantes, a esmagadora maioria eu desocupo de forma amigável. Eu vou lá, você tem que ter muita empatia pela pessoa que você está conversando. Não adianta chegar lá com agressividade. Não é que não adianta, cada um tem a sua estratégia. Sai lá, chega tipo o capitão, né? Você pede pra sair! Então, cada um tem o seu jeito, Fabiano. Mas eu gosto muito de ter empatia, de conversar na boa, adquirir a confiança da pessoa, até porque tem gente que acha que é fraude. O cara tá querendo me passar a perna. Meu imóvel não foi pra leilão. Foi, mas vai saber se esse cara realmente comprou. Então você tem que ter muito cuidado ali. Às vezes o primeiro contato ele é um pouco mais difícil, porque a pessoa pega desprevenida, de surpresa, e não espera por aquele choque, né? Então tem que ter também certa empatia por isso. Mas a maioria desses casos meus de ocupação, que estão ocupados, eu consigo através da conversa, ou convencer a pessoa a recomprar o imóvel numa oferta muito boa, não cobra entrada, dou um desconto grande ali, sabe? Pago documentação, enfim. É uma oferta quase que irresistível. Ou acabou migrando para desocupação amigável. E apenas 10% de todos os meus casos que vão para ação judicial de desocupação mesmo, que chama de emissão na posse. E quando eu entro com essa ação judicial, em média, 2 meses, em 2 meses, quando eu entro, né, quando eu peticiono essa ação judicial, já sai a decisão do juiz normalmente favorável a nós. Por quê? Porque eu tô lá na matrícula como proprietário, tem uma pessoa ocupando meu imóvel, e muita gente acha que demora anos. Não, a ação judicial vai demorar anos para tirar essa pessoa. É que as pessoas não entendem que essa situação, ela tem urgência, né? Tramita muito rápido na justiça, Fabiano. Então, em 2 meses, geralmente já sai decisão do juiz a favor de nós proprietários. E mesmo que ele recorra, o que a gente está percebendo que mesmo que o morador recorra, em 6 a no máximo 8 meses, o imóvel já está vazio e desocupado pelo oficial de justiça. Ótima informação. Para a gente fechar, a cotização, né? Ou seja, ser parceiro em um imóvel. Você falou aí das suas ações. Hoje como você foi muito para a área do ensino, você começou também a ter parceiros nesses arremates, né? Como é que funciona essa parceria? É uma parceria que acontece muito pela falta do investimento mesmo, no que diz respeito ao investimento total, ou seja, você consegue dividir esses investimentos que, percebeu, né? Não é tão simples, mas é como diria aquela música do Charlie Brown Jr., não tão complicado demais, mas não tão simples assim. Porque não é tão complicado, mas também tem uma operação aí que envolve um custo, né, do arremate, o custo, né, dos débitos do imóvel e também para reforma, para depois fazer uma venda. Ou seja, tem um investimento nisso. É muito por isso? Ou talvez para, de certa forma, ampliar a parceiros aí também nessa toada? Vamos lá, a cotização ou a sociedade, comprar com sócios, eles têm vários benefícios, não é apenas um não. Vou citar alguns deles. Primeiramente, imagine que eu agora tenho 100 mil reais para investir. Tem 2 imóveis de 50 mil reais, né, que eu vou investir 50 mil reais cada um. Então eu vou ter 2 imóveis, correto? O que é interessante? Se eu fizer essa operação sozinho, o que acontece? Eu não vou estar ali compartilhando meu conhecimento, minhas dúvidas, os meus aprendizados. Então, o que a gente prega, né? Dentro das comunidades que eu participo? Que é melhor você, de repente, ter 4 imóveis com 2 pessoas, ter 4 imóveis, 25 cada um, dividindo em 2 pessoas. Eu tenho, eu e você, Fabiano, vamos ter 4 imóveis de 25 mil reais, cada um dá 25 mil, então a gente vai ter 4 imóveis. Cada um entrando ali, do que de repente eu ter 2 operações sozinhos. Por quê? Porque, Fabiano, você vai falar assim, uma hora, você fala assim, Guará,
por que a gente não usa essa estratégia aqui de desocupação? Eu ouvi dizer que não sei o que lá, você aprendeu de repente Ok. num outro meio. Então tem muito essa questão de compartilhamento de aprendizados quando você faz sociedades. Esse é um primeiro ponto. Então compartilhar conhecimento. Você tem um conhecimento que eu não tenho sobre desocupação, sobre reforma, sobre venda. Então é normal que eu tenha um conhecimento diferente do seu, isso é esperado. Uhum. Então você complementa conhecimento. Esse é o primeiro fator de porque é legal de fazer sociedades. O segundo fator é investimento. Porque acontece, imagina, Fabiano, se eu sozinho tenho 2 imóveis e um deles, por alguma razão, agarra na justiça. Fica 8 meses lá esperando a desocupação. E daí o outro vai correr. O que acontece? Você dilui o investimento. Se eu tenho 4 imóveis, eu e você junto temos 4 imóveis ao invés de eu ter sozinho 2, de repente o primeiro imóvel que a gente comprou, a gente consegue revender para o próprio ocupante e já entra um dinheirinho rápido. Perfeito. Então, em termos de fluxo de caixa, a diversificação de imóveis é legal. Ou seja, meu capital é limitado. Então, se eu começo a colocar sócios na jogada, eu com aquele mesmo 100 mil, eu entro em 8 imóveis, em 10 imóveis com os mesmos 100 mil. E daí diversifica o meu investimento. Porque uma operação pode correr mais rápido que a outra, é normal. Então, se você... É aquela história de colocar todos os ovos, né, da cesta numa... Então, assim... A questão do investimento é importante você diversificar, mesmo dentro dos leilões. O que a gente faz nas cotizações, nas sociedades, é diversificar esse investimento. Então, eu estou falando aqui de diversificar o investimento, o risco, né, claro, e complementar conhecimento. Porque em algum momento, e isso acontece muito, já aconteceu comigo em algumas situações também, ô Fabiano, na execução das tarefas, imagina, você fala assim, Guará, você está sozinho, né? Se você está sozinho nessa, você tem que desocupar sozinho, reformar sozinho e vender sozinho. Perfeito. E se eu tenho alguma situação pessoal minha que me impossibilita de mexer com esse imóvel? O imóvel vai ficar parado, o investimento fica parado. E já aconteceu algumas situações comigo e com os meus sócios, ele falou, Guará, tô com um problema pessoal, você pode tocar aí nesse momento? Cara, eu sei que era para eu fazer essa parte, mas você pode tocar? Pô, sem problema nenhum, o imóvel não para. Ok. Então, olha quantos benefícios existem de fazer sociedade. Muito bem. Ó, Guará, 2 questões rapidinhas para a gente fechar aqui então. Primeiro, a resposta do que a gente colocou lá no rádio. A gente entrou lá no rádio. Como é que começa com R$ 2.700 a compra, o arremate de um leilão? Desvende esse mistério pra gente. Beleza. O que acontece, Fabiano? Dentro desse mundo de imóveis caixa, imóveis populares, você pode comprar um imóvel de forma à vista ou financiada. O mercado tradicional, você financia 80% e você dá a entrada de 20%, certo? Se você vai comprar um apartamento de R$200 mil, você dá uma entrada de 40 mil e financia 160. Esse é o mercado que todo mundo conhece. Dentro dos imóveis de leilão da Caixa, a Caixa, além de você comprar barato, eles te dão um benefício de você financiar 95%, Fabiano. O que eu quero dizer? Se você comprar um imóvel de R$55 mil, que é o valor mínimo para comprar de forma financiada, você vai dar 5% de entrada. Quanto que é 5% de R$55 mil? R$2.700 aproximadamente. Então você pega o imóvel digamos, de R$150 mil, você compra por 55, que já está muito barato, e além disso você financia 95% desse valor. Você dá uma entrada de 5% de R$2.700 e financia os outros R$52 mil, com parcelas de mais ou menos R$450. Olha que loucura, você está comprando um imóvel de 150 mil por 55, dando 2.700 de entrada com parcela de R$450. E é por isso que as pessoas falam assim, cara, como que você consegue resultados tão expressivos? Porque a gente sabe, a gente conhece esse mercado e sabe como operar nesse mercado. Perfeito. E para fechar, no agro, equipe pessoal do interior e tudo mais, como é que vê essa movimentação? Você consegue ter um contato com... Você vê uma entrada também das pessoas, você que já conhece muita gente, talvez a educação fez com que você conhecesse pessoas pelo Brasil inteiro, você percebe também o movimento das pessoas do agro nesse investimento, que a gente sabe, né, no interior do Brasil, o agro... Quem está no agro também está no mercado imobiliário, e quem está no mercado imobiliário está diversificando também na agricultura. Você percebe? Você tem um raio-x disso? Sim, com certeza, porque o agro ele tem uma participação na economia muito grande no nosso país, né? Sem dúvida alguma. E muitos dos compradores do imóvel, que são meus clientes, ou inclusive os meus investidores espalhados pelo país, têm alguma relação com o agro, sim. Porque é um segmento ali que realmente tem muita economia, muitos negócios envolvidos, e acaba que muitas dessas pessoas querem diversificar a sua renda do agro investindo em imóveis. É muito comum,
porque acontece, o pessoal do agro ali, eles sabem que historicamente investimento imobiliário em terras ou em imóveis, eles são seguros. Então, porque ele já tem a insegurança da própria profissão dele, certo? Uma variação ali, uma sazonalidade. Então, ele sabe que o investimento imobiliário dá um pouco mais de segurança para ele e para a família dele, para o patrimônio, para o futuro da família dele. Então, o investimento imobiliário, eu não tenho uma estatística exata para falar isso, mas eu vejo como número 1 de quem investe no agro, assim. Perfeito. Guará, quero te agradecer demais pela disponibilidade, pela atenção aqui com a Itatiaia, com o nosso Itatiaia Agro. Dá o serviço para a turma que está nos acompanhando aqui. Como é que a turma que gostou desse papo, se interessou, realmente tá tudo muito claro, assim. Para mim tá tudo muito claro. Não tem nenhuma bandidagem, nenhuma sacanagem. Não tem, né, nenhum cambalacho. Tá tudo dentro da regra do jogo. Sim. Né? E como todo investidor, o risco né, de repente você encontrar lá chegar numa casa para fazer essa coisa amigável, né? O Guará chegando todo felizão, né? Tá, tudo bem. Aí de repente tem um cara armado, né? O que você tá querendo aqui, né? Mas aí depois tem a justiça para resolver, ou seja, tem algumas coisas que vão agarrar mais, outras vão agarrar menos, mas acho que fica claro para as pessoas que o seu trabalho está ali de educar as pessoas no que diz respeito a esse investimento que está escondido e às vezes as pessoas têm muito medo. Como é que as pessoas te encontram? Exatamente. Então, o meu perfil é @guaracaixa no Instagram. Dessa forma que eu faço maior divulgação do meu trabalho através do Instagram hoje. Temos um canal também do YouTube, Guaracaixa também. Então lá nesses 2 canais você vai encontrar muitos conteúdos, muitos tutoriais, muitos aprendizados e erros, né, que eu já cometi e que eu compartilho com as pessoas através desses canais. Então hoje, né, nesses canais você vai aprender muito sobre o mundo dos leilões, né? A gente tem um curso também, né? Eu tenho um curso Lucrando com Imóveis da Caixa, que é um curso muito acessível, assim, para as pessoas que querem entrar, seja para investimento, seja para moradia. É um curso muito didático. Eu tento, na medida possível, sempre ser muito didático, né? Sem palavras muito difíceis, né? Comunicar com o meu público de forma clara. E a segurança que você comentou dos imóveis Caixa, o que acontece? Você está comprando de um banco público. Existe a segurança e a transparência de um negócio, né? Seguro, transparente, honesto, vamos falar assim. Então você está comprando da Caixa Econômica Federal. Não sou eu que estou vendendo imóvel não, Fabiano. É a Caixa Econômica. Perfeito. Então você tem toda a segurança, inclusive caso tenha qualquer tipo de problema em termos de documentação, a pessoa pode cancelar e ser reembolsada integralmente desse valor. Então até essa segurança o investidor tem. Maravilha. Guaraci Nakamura, que é, como eu destaquei, aqui um dos caras que está levando esse movimento aí do arremate de leilões, tem tudo a ver com agro, como ele bem destacou, o mercado que mobiliza essa área, está tudo muito colado. Ele é arrematante profissional, assessor de investimentos imobiliários, como a gente pôde ver, tem uma boa didática de professor, educador nessa área também. Agradeço demais a você que nos acompanhou aqui, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que acompanharam aqui no nosso canal @Itatiaia, no @Itatiaia Agro, e a gente volta em mais um Papo Agro aqui na Itatiaia. Valeu! Obrigado.